A Bíblia diz que todos se alimentaram, inclusive aquele garoto. Ele não perdeu o pão e o peixe, ele também se alimentou e foi saciado. E mesmo que ele não tivesse comido do pão e do peixe, certamente ele saiu dali transformado com tudo aquilo que ele testemunhou. A bênção que foi de ter visto aquilo acontecer. E ali ele saiu, certamente, maravilhado com tudo aquilo. Abençoado, né? E diz, em outro momento Jesus fala da semente, né? Aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Aquele menino semeou pouco, mas ele colheu muito, porque mesmo que ele não tivesse levado para casa os 5 pães e os peixes, ou até mais, porque ele teve uma abundância, teve até sobra, né? Mas ele levou para casa um testemunho o resto da vida, né? De fé, de segurança, de confiança naquele que era o provedor de tudo, e que mesmo numa situação extrema, no deserto, com escassez, ele podia confiar naquele que tudo criou. Confiança, né? Então ele certamente recebeu aquela sementinha dele, se multiplicou por 100 vezes ou mais, né? Pelas palavras de Jesus e pela confiança, pela fé que teve. Mas os discípulos continuaram a obedecer a Jesus, né? Fez o parênteses aqui no garoto, mas os discípulos, olha, então agrupem o povo aí, agrupem o povo. Marcos 6,39 diz: então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram. Versículo 40 diz: e o fizeram, eles obedeceram, aqueles apóstolos obedeceram a palavra de Jesus, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Versículo 40. Eles obedeceram a ordem de Jesus, ele queria as coisas organizadas, né? A gente precisa ter essa noção, que não pode ser no tumulto, a gente precisa organizar bem as coisas, né? Na nossa vida, na igreja, e em qualquer ato nosso, qualquer coisa, nós precisamos nos organizar da melhor maneira possível. Ele fez essa organização para não gerar tumulto, né? E pessoas, agora chama a atenção de vocês o seguinte, eles agruparam de tal maneira que certamente esses grupos tinham alguns líderes. Teve uma certa descentralização para deixar as coisas organizadas e disciplinadas. Então precisa ter, talvez fossem chefes de família, né? Ou dependendo ali, uma pessoa que liderasse aquele grupo, pode ser de trabalho, de alguma área da agricultura lá, que tivesse só os trabalhadores, então tinha um chefe deles lá, ou das famílias, pessoas que deveriam estar cuidando ali e sendo responsáveis por aqueles, né? Aquele grupo que os apóstolos chegam, agora esse grupo aqui vai ser seu, você vai coordenar aqui. Puxa, uma coisa interessante para a gente entender, da administração, da organização, que a gente precisa entender que precisamos, num crescimento, num grupo maior, ter pessoas que cuidem de certas coisas, que cuidem dos 50, que cuidem dos 100, não quer dizer 100 pessoas, não quer dizer necessariamente 50 pessoas, mas pode dizer assim, é dessa área aqui, isso aqui eu faço, essa outra coisa deixa que eu tomo conta, eu não posso tomar conta de uma coisa grande de 100, eu posso tomar conta de uma coisa pequena de 50, aqui, os meus 50 é isso aqui, eu vou tomar conta. Precisava disso. A coisa cresce, não, fica impossível para os apóstolos sozinhos, fica impossível para Jesus não, né? Mas a maneira como ele faz as coisas crescerem é descentralizando. São 12 que ficaram com ele para ajudar. Precisa de pessoas para ajudar. Você precisa ter cuidado nos seus 100, nos seus 50. O que é os seus 50? Qual é que é os seus 100? É a minha oração, por exemplo. Vou orar pela igreja, vou orar pelos incrédulos do bairro, da minha cidade. É o meu 50, é o meu 100. Não, eu vou cuidar de tal coisa. Ali eu vou cuidar da divulgação das coisas da igreja. Eu vou cuidar da organização da limpeza. Eu vou cuidar dos transportes. A gente precisa cuidar aqui de uns dos outros. Eu preciso dos meus 50, dos meus 100. E eu tenho que cuidar deles. E eles fizeram isso. Obedeceram a Jesus. E o fizeram. Obedeceram a Jesus. Precisamos cuidar dos nossos 100 e dos nossos 50. E no final, depois que eles viram o milagre acontecer, versículos 12, lá em João, por favor. João 6, 12, e diz: e quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos:
recolhei os pedaços que sobraram. O objetivo é para que nada se perca. Para que nada se perca. Ele não quer desperdício. A gente tem que cuidar das coisas que a gente tem da melhor maneira, para não haver destruição de coisas boas que podem ser utilizadas. Não pode ser desperdiçado à toa. Tem uma abundância, vou desperdiçar. Não, vai ter utilidade. Utilize corretamente. Então precisa de uma organização, de administrar as coisas que nós temos. Não pode ser porque tem muito jogar fora. Não, tem muito, tem outras pessoas, tem outras necessidades que a gente precisa em busca disso. E assim eles fizeram, recolher os pedaços para que nada se perca. Ele dá o motivo, né? Vai mais na frente, próximo versículo. Assim, pois, o quê? O fizeram. Eles obedeceram. Então nós temos o grupo dos 12 que em tudo obedeceram a Jesus nesse momento. Em cada ato que Jesus, cada ordem que Jesus dava, eles iam e faziam. Obedecer. Mesmo que estivessem incrédulos quanto ao poder de Deus, a identidade de Jesus ainda estava meio mistificada na mente deles, mas mesmo assim eles foram obedientes em cada passo, em cada momento. Foram obedientes. Os servos do Senhor obedecem a palavra do Senhor. E qual foi a recompensa deles? O que é que diz aí? Encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Em Marcos 6 diz assim: e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. Aqueles discípulos saíram para a missão deles sem levar pão. Já estão vendo aí qual é a história? Voltaram também com fome. Jesus diz: vamos sair ali para comer. Não tiveram tempo nem para comer. Tinha uma multidão para alimentar. Ficaram sem solução. Como é que a gente vai fazer? Não temos, precisando de 200 denários para dar um pedaço. Viram o milagre acontecer, Jesus suprindo ali, mesmo eles vendo as limitações, as dificuldades. E Jesus estava lá e resolveu a situação. No final de tudo isso, eles terminaram, cada um recebeu 12 cestos, não estão à toa aí, 12. Cada um ficou com um cesto, com um pão, com um pedaço cheio. Está notando o que Jesus está ensinando aí? Ele está dizendo, está cumprindo o que ele disse em Mateus capítulo 19, versículo 29, que diz: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Ele está transbordando as coisas. Agora, foram difíceis as situações? Foram. Confiaram em Jesus. O Senhor está dizendo, vou fazer. Eu não estou vendo lógica nisso aqui. Eu não estou vendo muito o que é que vai ter lá na frente. Mas eu vou fazer. O Senhor está dizendo, eu vou acreditar. Ele não está vendo, porque é uma coisa milagrosa, é uma coisa fora do humano. Só Deus que pode criar as coisas. Então eles estavam confiando que ele que ia fazer. Então, esses discípulos podiam somar e subtrair. Pega um, tira ali, pegou 5 pães, agora multiplicar só Jesus. A matemática é essa. Né? E fazer aparecer, né? Pode somar, pega esse mais esse, tá, dá certo. 5 pães, 2 peixes, tá ótimo. Mas multiplicar, Jesus. Né? E aí eles recebem, mostrando aí Jesus o ensino que ele disse: vocês vão receber muito mais, porque vocês abriram mão de muita coisa. Vocês entregaram mais do que os outros até. Vocês confiaram, acreditaram, obedeceram, e vocês receberam muito mais. Olha o ensino que está aí por trás de tudo isso. Não quer estar falando de pão e peixe, mas Jesus está dizendo aqui, lá em Mateus, ele diz: receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Isso é uma promessa incrível. Então é o valor que a pessoa dá que faz a grande diferença, de acreditar sem ver, sem saber. Eles não tinham noção, para eles, tinha noção do que ia acontecer, que ia ter tanto alimento assim. Estavam com fome. Jesus prometeu que era para ter um momento de descanso e de comida ali, e não tiveram direito. Mas olha o que foi no final. Então, olhe a longo prazo, não pense só no curto prazo. O longo prazo é que vai fazer a diferença. Quando a gente vir a ação de Deus mostrando, trazendo a recompensa
para cada um. Tivemos a multidão que teve interesse e foi abençoada. Mesmo sendo cego, queriam um pão, queriam alguma coisa, só queriam coisas. E aprenderam de Jesus, que ele foi ensinar, porque o principal era o alimento espiritual, Jesus deu. Teve a fome física, material, e Jesus alimentou. Receberam, ninguém vem de volta de mãos vazias. E Jesus abençoou esse povo. Teve os discípulos, claramente aqui, que foram abençoados. Estavam lá com ele, estavam obedecendo a ele e receberam muito mais. Não tem nem como replicar, que não tinha nada, chegou um cesto cheio, né? E teve o garoto, que também entregou aquilo que tinha, e saiu extasiado, foi saciado, recebeu uma coisa, viu uma coisa que nem a multidão toda viu, como ele viu, tão perto. O testemunho desse homem. Infelizmente temos um outro grupo que a gente não percebeu aqui. Em toda essa história, ele não trata de um grupo, que eu queria chamar a atenção rapidamente aqui para encerrar. Aquela multidão saiu de suas casas, foram andando a pé, se sacrificaram, tiveram esforço para chegar até perto de Jesus. Mas teve outra multidão que não quis sair dos seus lugares. Aquela multidão não era toda, não era o povo de todo o povo das aldeias e das cidades, era parte. Não havia só 5.000 homens, havia muitos mais. Mas ficou uma grande multidão em casa, ficou uma grande multidão nos seus afazeres. Não quiseram abrir mão do seu dia a dia, da sua rotina, das coisas que davam importância. Não quiseram. Mas provavelmente tinham fome, sim, da justiça de Deus. Estava lá. Jesus é a justiça, a nossa justiça. Tinham fome, sim, tinham necessidade do alimento. Talvez muitos pobres estavam lá também, do alimento material. Não só do alimento espiritual, mas material. E doentes também havia. E que não foram levados. E que não foram levados para lá, não se conduziram até Jesus. Esses nós não temos registro de bênção nenhuma recebida. Nem foram alimentados fisicamente, nem foram alimentados espiritualmente naquele momento, nem foram curados. Não tiveram sua fome saciada, nem espiritual, nem material. Esse aí é o quadro geral das pessoas do mundo. Né? E nós, para que serve tudo isso, né? É o que a gente vê hoje. É o mesmo quadro. Muitas pessoas ignoram, não querem ir, não querem aparecer perto de Jesus, não querem saber, estão ignorando, estão rejeitando, etc. Tem multidões de pessoas se aproximando de Jesus, querendo, e ouvem, obedecem. Olha a parábola da semente, né, do semeador, que a gente vai vendo que tem algumas sementes que querem, se alegram e tal, mas tem outras coisas que vêm. Muitos daquela multidão ali queriam só o alimento material. Muitos, né? Mas mesmo assim receberam. Deus abençoou todos eles. Mas aquele rapaz e os discípulos tiveram uma bênção muito maior. Estavam lá. Eles obedeceram e o outro porque abriu mão daquilo que tinha. Senhor, está em tuas mãos que eu tenho. Mais bem-aventurado é dado que receber. E assim suas bênçãos foram muito maiores. E assim é assim que vai fazer. Jesus disse que nem todo astro tem o mesmo brilho. Vai ter brilhos diferentes. Você acha que alguém como os apóstolos, ou esse rapaz, ia receber menos do que aquela multidão? Não. Receberam muito mais. Né? Que a gente possa entender mais um pouco sobre essa parábola, esse milagre da multiplicação dos pães. Deus multiplica as coisas. Você precisa estar lá, precisa ir lá, chegar lá, buscá-lo, obedecer, entregar a Ele aquilo que está em nosso poder, na nossa mão, pelo menos temporariamente, né? Porque tudo que a gente tem é temporário, porque um dia a gente parte, vai ficar tudo. Então é temporário. Se a gente não fizer nenhum investimento agora, depois que partir, acabou, sim. Não tem mais nada. Aquilo que eu sei, que eu faço, que eu tenho dom para fazer, capacidade de fazer, habilidade, vai servir mais nada para depois.
né? Então precisamos fazer agora. E eles tiveram essa oportunidade. E esses rapazes e os discípulos aproveitaram essa oportunidade. Que a gente não caia na armadilha de fazer como o restante da multidão que ficou em casa, ficou longe e não quis ir até Jesus. Perderam uma grande bênção. Que o Senhor nos abençoe, nos faça compreender aí o grande poder multiplicador do Senhor Jesus, de abençoar aqueles que pela fé se chegam a Ele. Agradecemos, Senhor, por esta tua palavra, o ensino que dela podemos obter. Rogamos a bênção para nossas vidas, que possamos ser discípulos sinceros, verdadeiros, prontos a obedecer a tua palavra. Que o Senhor cuide e abençoe cada um, de acordo com a vontade que o Senhor tem, o projeto que o Senhor tem na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Vou só chamar a atenção aqui, próximo sábado a gente tem programado aí, agendado a reunião com casais, né? E no outro sábado, a programação com as crianças, de 4h30, certo? Hã? São 5 sábados esse ano. É 23, 24. Tá certo. É isso? Aí, tá. E quando, nesse outro sábado, com a programação das crianças, aí à noite, 19 horas, a gente faz aquela reunião administrativa do trimestre, né? Da prestação de contas do trimestre. Então, eu já falei isso aqui, vou só repetir, certo? Para os irmãos ficarem sabendo e podendo participar. Ok? Vamos? Tem uma música para a gente encerrar, por favor. Só para ouvir, para fazer a reflexão, né? Bluetooth mode. Sempre se sabe detalhes de um milagre, mas eu vou contar a história de um menino que um dia levantou bem cedo. Sua mãe lhe perguntou com medo: aonde é que você vai? E o menino então respondeu: o mestre está a me chamar. Uma multidão vou ajudar a alimentar. Sua mãe lhe disse que isto é impossível, o que tem aí neste cestinho. E com muita fé o menino disse: 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Eu posso imaginar os olhos do menino a brilhar, muita alegria em poder ajudar.
que tinham fome, e grande foi o milagre, e todos puderam crer que com Jesus o povo é muito, assim também creu aquele menino que com muita fé trouxe em seu cestinho 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Quem poderia imaginar? Oh,